Olá, Joanautas! Tudo bom, meninas e meninos? O meu nome é Sulamita. O meu nome é Emanuele. E nós, do João Now, estamos aqui hoje para realizar um debate em videoconferência com a temática Métodos de Estudo e Enem. Algo que será de muita utilidade para estudantes nessa época de estudos remotos. Então, bora lá? Então, estão aqui hoje presentes a aluna Sulamita, que é a nossa âncora. Olá, pessoal! O Emanuel, que é o nosso editor, repórter e diretor. E olá, jornalistas, tudo bem? O Luiz, que é também editor, técnico do áudio, o nosso diretor. Olá, jornalistas. O nosso vice-diretor, Eduardo. Olá, pessoal, tudo bem? E o nosso coordenador do projeto, o professor Washington. E aí, galera, tudo bem com vocês? E o nosso convidado, que é o professor Cláudio Gomes, que tem uma vasta experiência na temática de hoje. Boa noite, meninos e meninas. Espero que todos e todas estejam bem. Longevidade é o projeto. Então, para darmos início, eu vou começar com uma pergunta. Então, professor Cláudio, conte-nos um pouco sobre você e sua experiência profissional na educação com os vestibulares e o Enem. Meu nome é Cláudio, né? Você já começou por essa parte. Eu sou tímido, eu tenho que deixar isso registrado por áudio para poder vencer a timidez. Primeira questão que é importante. Eu sou egresso de escola pública, morei a vida inteira em periferia, então eu praticamente nunca paguei por educação. Eu frequentei espaços de universidade e tanto a educação do fundamental até o ensino superior, eu só frequentei espaços públicos de educação. Isso me motivou a virar professor. Foi inclusive a chama que caminhou para mim para poder me conduzir a esse cenário. E aí, quando eu comecei a trabalhar com pré-vestibulares, foi por volta, agora, por favor, não assusta com a idade, mas foi por volta de 2006. Eu acredito que muitos de vocês nem tinham nascido. Pode falar que eu estou com cara de jovem, gente, eu fico feliz. Mas aí qual que é uma questão importante? Comecei a trabalhar em 2006, trabalhei no pré-UFMG, aqui em Belo Horizonte, trabalhei no mais pré-vestibulares também, cheguei a ser convidado, até comecei a trabalhar no Bernoulli, mas eu não quis ficar lá. Trabalhei no Fibonacci, que eu considero a melhor escola de Minas Gerais em termos de aprovação no pré-vestibular, que é uma das mais criteriosas de Minas. E hoje eu sou professor no Colégio São Miguel Arcanjo e trabalho também no Copivest Pré-Vestibulares, que é um dos maiores aqui de Minas Gerais também. Nossa, que bacana, muito, muito legal mesmo sua história. Tô virando um tiozão do churrasco. Esse é o segredo. Então, professor Cláudio, explique pra gente quais as vantagens de se fazer Enem hoje em dia e se é verdade que ele é uma grande porta de entrada para as universidades. Separando a pergunta de forma objetiva. Primeiro, ótima pergunta, viu, Sulamita? A questão que tem que ser vista é que o Enem é uma forma, sim, de democratização ao acesso à universidade, porque ele traz uma prova que trabalha com competências e habilidades. Ele busca uma compreensão de um conteúdo do ensino médio e do seu ensino de formação de forma ampla, abordando toda uma temática de formação e uma prática em relação ao conhecimento do conteúdo, muito mais do que um conteúdo fechado, em que, por exemplo, esse conteúdo fechado tinha um problema. Quando eu dizia para você no vestibular tradicional, vai e faça uma questão de equação do segundo grau, ou discuta comigo todas as características do relevo da China. Se você não tivesse acesso a um livro adequado, ou não tivesse uma formação adequada frente a esse conteúdo, eu tirava de você a possibilidade de competição. Eu te excluía de um processo de conhecimento. Porque, por exemplo, vamos falar a verdade, na cidade onde vocês estão, vocês têm conhecimentos, habilidades e, principalmente, experiências de vida muito amplas nessa região. Então, o que o Enem fez? Ele começou a pegar essas particularidades que a gente tem na nossa sociedade e trazer para a prova. Eu respeito os seus conhecimentos individuais para poder trabalhar com as questões, para poder selecionar os candidatos para a universidade. Então, na prova do Enem, nós temos a possibilidade, por exemplo, de discutir moradores de rua, de discutir a questão da violência contra a mulher enquanto um problema social, discutir a carência de acesso à educação para a população e quais os conflitos que isso traz, e todo um prospecto. Então, o Enem, além dele ser uma prova mais democrática,
Ele traz para as pessoas que são excluídas a possibilidade de se verem na prova e de debaterem sobre o seu cotidiano. E isso é fundamental para a construção de cidadania, né? Então, o Enem, além dele ser uma prova que é mais democrática, por conseguir atender a toda uma demanda social, mesmo com alguns problemas que a gente pode até depois abordar, ele consegue também trazer vocês para a prova. Falar daquelas pessoas que estão, por exemplo, a gente estava falando fora do ar de Funilândia. Para aquele menino que tem Funilândia, a chance de entrar na universidade, a chance de sonhar com o espaço público. E a grande questão da importância do Enem está associada a entender: vocês são transformadores sociais. Nós todos somos transformadores sociais. Você entrar na universidade, todos vocês, eu acredito, vão transformar a vida das famílias de vocês e de todo mundo que está no entorno. Eu acredito que todos vocês sonham com isso. A possibilidade de que seus pais tenham uma vida um pouco mais confortável, de que as pessoas que estão perto de vocês também construam sonhos, e isso impacta todo o bairro onde vocês estão. A brincadeira é que se vocês entram na UFMG, eu espero que vocês frequentem a universidade pública, porque o espaço tem que ser primeiro das pessoas que passam por necessidades, dos mais excluídos, das pessoas que representam as minorias em geral para estar nesse espaço. Vocês têm possibilidade de ser transformadores do espaço onde estão. Virarem verdadeiras, o que eu costumo brincar, pequenas bombas nucleares que fazem um bairro inteiro querer entrar na UFMG. Professor Cláudio, isso é muito importante para a gente saber que a gente tem oportunidades muito importantes para nos motivar, e a gente entende, então, a grande importância do Enem hoje em dia. Ótimo, ótimo. Tem que entender mesmo. É fundamental que, por exemplo, a questão mais importante é perceber. Quando nós prestamos um vestibular, nós estamos carregando um sonho de um monte de gente que está com a gente. Eu brinco que tem-se um péssimo hábito de renegar aos pobres a desconstrução do sonho. O nosso país vai progressivamente tirando das pessoas a vontade de sonhar. E eu acho que a maior violência que você pode fazer para um adolescente é dizer para ele que ele não pode fazer aquele curso que ele sonha. Se você quer ser médico, se você quer ser engenheiro, se você quer ser pedagogo, que eu acho uma formação brilhante, você tem que ter o seu sonho protegido. Eu tenho que garantir para você que esse sonho exista, porque senão não tem por que continuar dando aula. Realmente é algo muito bom a gente saber que a gente tem um futuro e que a gente mesmo de escolas públicas, a gente pode correr atrás dele e conseguir algo que realmente a gente vai virar para trás e falar assim: nossa, poxa, cheguei aonde eu queria, tô cá em cima e olha por tudo que eu passei, mesmo sendo de escola pública. Tem uma brincadeira que tem que ser dita, que é o seguinte: vocês são jovens, o Washington e o Eduardo vão terminar percebendo o que eu disse. Quando vocês estiverem na nossa idade, o adulto que vocês são tem que olhar para a criança que vocês foram e falar: ele ia ficar orgulhosa. Esse é o segredo. Ele tem que olhar para você e falar: porra, eu ia ficar orgulhoso como adulto que eu sou. Porque você pode escolher dois caminhos. Você pode ser um babaca, em todos os sentidos possíveis, ou você pode se esforçar para tentar ser aquilo que você quer ser. E mesmo que você não consiga plenamente tudo, você vai olhar e falar: nossa, é muito legal ser o que eu conquistei. Sim, é verdade. Inclusive, esse de vir em escola pública, por exemplo, o João Rodrigues, da nossa escola, nós temos lá a Mopec, que é a nossa feira científica, e, cara, essa Mopec, ela abre muitas portas para a gente apresentar trabalhos na UFMG, apresentar trabalho em São Paulo, na África, em vários lugares, inclusive no Equador, né, se eu não me engano, já foram chamados para apresentar trabalhos. E tem o Unitest também, que é aquele gostinho do Enem, sabe? Que é uma prova com todas as matérias, onde misturam todos os alunos e tudo mais. E, professor Cláudio, o Vitor Rafael, de Funilândia, ele tem uma dúvida, ele pediu para te perguntar, na verdade, é o seguinte: visto o cancelamento recente do Ciências Sem Fronteiras, que permitia o uso da nota do Enem para entrar em algumas universidades estrangeiras, teria uma outra forma, já que esse projeto está sendo cancelado, uma outra forma de estudar e ir para alguma outra universidade estrangeira? Tem um caminho bem interessante, que é uma proposta que eu faço para vocês, uma pequena provocação. Quando nós entramos na universidade, existe um caminho que tem que ser trilhado. E é importantíssimo que os mais pobres percebam esse caminho desde o começo. A universidade tem programas de assistência para as pessoas que são carentes, com moradia, assistência em relação à alimentação,
contato com material didático, iniciação científica. E daí está a minha resposta. Ao entrar na universidade, você procura uma universidade federal que ofereça para você essa possibilidade, ou um estadual, você inicia um projeto de pesquisa de uma área de interesse afim, e com esse projeto de pesquisa você consegue fazer parte ou da sua pós-graduação, com um mestrado e posteriormente um doutorado, em parte exterior do país. Inclusive num cenário mais amplo de possibilidades, porque qual que é o grande segredo? Vou contar para vocês algo que com certeza tanto o Eduardo quanto o Washington já dialogaram. O Brasil é um grande produtor de intelectuais. A gente tem que desconstruir essa ideia de que o Brasil não tem grandes cientistas, porque ele é um produtor de intelectuais. E aí, qual que é um aspecto importante? Os nossos cientistas são muito requisitados no cenário internacional. Então, é muito comum que pesquisadores brasileiros, no mestrado e no doutorado, residam fora do país e vão em outra situação, diferente da graduação, onde você é tratado quase que como uma pessoa que está aprendendo. Quando você vai enquanto mestre ou doutor, você vai numa posição de praticamente igual em relação às universidades externas. E isso traz para vocês possibilidades tanto econômicas, que é o interesse das pessoas às vezes, quanto possibilidades sociais, de inserção, com visto e cidadania no território, com a permanência regular, tendo toda uma proteção social de seguridade, o que é muito importante para quem está fora do Brasil. Inclusive nesse mundo que tem um crescimento muito grande da xenofobia, né? É importante ter atenção em relação a isso. Sim, sim, é muito importante brasileiro ir para o exterior e mostrar quem nós somos, o que o Brasil esconde, os nossos grandes profissionais e pesquisadores, não é mesmo? E, assim, se você for para fora e falar que é do Brasil, é um pesquisador brasileiro, sim, pode haver a questão da xenofobia e tudo mais, porém, cara, o respeito que você vai ter por ser um cientista brasileiro que foi aprovado para fora, entre as inúmeras escolas públicas e particulares que tem aqui, já é um grande avanço, até mesmo para nosso crescimento pessoal, né? E também para a honra do país, digamos assim. Eu vou fazer com vocês uma brincadeira que vale como reflexão. O Brasil tem, eu vou citar só do meu quintal, para não falar de outros, mas eu vou citar 2 do meu quintal que eu adoro. O Brasil tem um professor, ou teve, ambos já faleceram, o professor Aziz Abissaber, que era um dos principais professores da Universidade de São Paulo e que é uma das maiores autoridades de geomorfologia do mundo. O que o Aziz Abissaber escrevia, ninguém questionava. Se o Aziz Abissaber escrevesse num papel de pão, as pessoas iam considerar aquilo artigo científico. O segundo é que ele, e o segundo é alguém que eu falo com muito carinho, que como eu é afrodescendente, o professor Milton Santos, que é a maior autoridade, que foi a maior autoridade de globalização que o mundo já teve. Nenhum teórico foi como Milton Santos. E o Milton Santos, para se ter uma proporção, ele foi professor na França, ele foi professor nos Estados Unidos, ele era Lord Cátedra na Universidade de São Paulo, que é o maior título, a maior honraria que a universidade pode conceder para um professor. E ele necessariamente ocupou todos esses lugares. Ambos foram alunos de escolas públicas. Ambos vieram da formação pública de educação, que é um direito e um dever do Estado. Muito interessante realmente perceber isso, né? É algo muito incrível a gente ver que o brasileiro também tem essa responsabilidade, além de, como a Manuel falou, de levar as coisas para fora, mas também é perceber isso, que grandes pessoas saíram daqui do Brasil. É algo muito valoroso, realmente muito gratificante ver isso, né? Perceber que eles fizeram a diferença e mostraram para o mundo todo que nós somos mais do que capazes de sermos muito, muito assim, importantes também. Então, a gente já pode ir para a próxima pergunta, galera? Professor Cláudio, o que mais temos além do Enem para os recém-formados do ensino médio, a UFMG ou outras federais ou particulares? Porque eu percebo assim, na minha escola, quando fala Enem, é um bicho de 7 cabeças. Eu presenciei isso muito a partir do momento que eu entrei no ensino médio. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu vou dividir essa resposta em 2 bases para a gente primeiro trabalhar. Eu queria que vocês tivessem atenção e compartilhassem com os colegas de vocês que estão entrando agora no ensino médio a existência dos vestibulares seriados. Vestibular seriado é um tipo de vestibular em que você, ao longo do ensino médio,
realiza provas para poder ingressar em universidades. Aqui em Minas Gerais, você tem universidades públicas que têm seriados, por exemplo, e você também tem universidades no Rio de Janeiro, no Nordeste, dentre vários estados. E aí, qual que é um aspecto importante do vestibular seriado? Você tem a chance, por exemplo, de ter dificuldade em um ano. Então, é muito comum que um cara que passe num seriado, ele vá mal, por exemplo, ou no segundo ano, ou até no primeiro. E ele recupere a nota nos outros anos, porque ele é uma média geral dessas notas. E ele te dá a possibilidade de ingressar na universidade. Isso para quem está agora iniciando o ensino médio. Então, vocês podem, por exemplo, conversar com seus colegas do 9º ano e do primeiro ano, e da primeira série, e explicar para eles essa possibilidade. Outra, aí formados, concluindo o ensino médio, eu sugiro que primeiro, além do vestibular, além do Enem, você tem o vestibular da FUVEST, que é o vestibular da Universidade de São Paulo, que é o vestibular que abrange a Unicamp, que é um vestibular extremamente abrangente também, com uma prova que é muito possível de ser concluída pelos alunos. Esse eu faço sempre questão de indicar. As estaduais do Rio de Janeiro, por exemplo, também tem provas de seleção abertas. É muito comum que você consiga também em universidades estaduais. E eu sou muito claro numa perspectiva. Existem 2 critérios que eu tenho que ter atenção. Eu sempre sugiro para os mais pobres e para os alunos de escolas públicas em geral, que são um grupo que eu fiz parte, que nós nos esforcemos pelas universidades públicas. Que a gente primeiro vá para a universidade pública, porque qual que é o problema de ir para a universidade particular? Você fica com um processo de endividamento que é construído pelo sistema anterior a concluir o curso. Isso é, às vezes, muito perigoso no mundo que desconstrói o emprego na atualidade. Isso tem que ser dito para os mais pobres. Então, qual que é um aspecto importante? Vale, às vezes, você se esforçar um pouquinho no ensino médio, dar um gás realmente na escola, porque há essa possibilidade. Vocês, por exemplo, têm professores transformadores, como eu falo com muito orgulho do meu amigo Washington, como eu falo de colegas de profissão, como é o caso do Júlio, que é um amigo nosso, e que enxergam a necessidade de transformação, que tentam se dedicar por vocês. E aí, qual que é um aspecto importante? É aproveitar o ensino médio e queimar gordura para poder passar numa federal ou numa estadual. Porque FIES, ProUni, são fatores emergenciais. Você usa numa situação, mas a recomendação é que primeiro nós sonhemos com a universidade pública. Por isso que eu sempre brinco. A PUC é interessante, é uma faculdade ótima, mas um curso por exemplo, um curso qualquer na PUC custa R$ 1.500. Isso é um processo de endividamento para a família. Todos vão concordar comigo. A gente pode fazer uma conta simples. Em 10 meses de curso, você gastou R$ 15.000. Você está pegando uma parcela do cotidiano da sua família e desconstruindo. Então é muito mais fácil que você... E aí eu entendo o conceito de fácil, por favor, não da aprovação. Mas é muito melhor que você pense, eu vou me esforçar e passar na universidade pública porque eu posso transformar um cotidiano todo com essa aprovação. Então, minha sugestão, primeiro a FUVEST, que é o maior vestibular do país, posterior ao Enem. Depois, as universidades estaduais, a Estadual do Rio de Janeiro, também tem vestibulares abertos, além dos seriados. E, professor, quais são as estruturas desses vestibulares? Principalmente, é muito comum, primeiro, pensar na FUVEST. A FUVEST tem um vestibular que ele tem como característica uma primeira etapa de provas objetivas, ou seja, múltipla escolha, que abrange todas as disciplinas, e atualmente ela tem um vestibular com uma segunda etapa de provas específicas. Vou pegar, por exemplo, vocês com o projeto do jornal. Se vocês fizessem comunicação social, vocês fariam, por exemplo, uma prova aberta de português, que é obrigatória para todas as áreas de conhecimento, uma prova de português com conhecimento de redação, então já estou integrando essas 2 áreas de conhecimento, e que inclui também a literatura. Então, o português aprofundado. Eu tenho uma prova de conhecimento específico, que pode ser, por exemplo, geografia e história, ou filosofia e história, ou geografia, história e filosofia, dependendo da área que eu estiver abordando. Por exemplo, os colegas de vocês que sonham fazer direito, eles fariam uma prova aberta de português, e todas as áreas que envolvem o português,
literatura, redação e português especificamente, com interpretação de texto, em alguns casos gramática. Eles teriam uma prova de geografia e história e uma prova de filosofia aberta, para descrever conhecimentos da área. Por isso que é muito importante que vocês, ao longo desse processo de formação, estudem para poder escrever de forma quase que perfeita. É importantíssimo que a sua estrutura textual seja uma estrutura textual bem elaborada. Se eu pegar, por exemplo, a prova do Enem, e eu vou depois falar das outras provas para poder manter o foco também da explicação, a prova do Enem, mais que a metade da prova é redação. Então, se você não for bem na redação na prova do Enem, você pode praticamente desistir da aprovação. Uma redação hoje competitiva começa com uma nota que eu considero muito alta, de pelo menos 880. É importante que você tenha uma nota que supere os 880. A sua redação tem que ficar entre 880 até 960. 960, para vocês terem uma proporção, uma redação que tirou 1000 com algum dos corretores. É um cara que tirou total com algum dos corretores. Então, o texto é praticamente o coração da prova. Eu conheço pessoas que foram muito mal em matemática, por exemplo, que é uma dificuldade geral, e que passaram no Enem por ter feito um bom texto, terem tirado uma redação de 960. Por exemplo, na FUVEST prevalece o conhecimento. A primeira prova é uma prova aberta, é uma prova de múltipla escolha, conhecimento geral, e a segunda prova é uma prova específica, de conhecimentos específicos de geografia, por exemplo, geografia e história, ou matemática e física, daí para frente. Tem que ter atenção em relação a essa preparação. Então, o aluno que se prepara para mais que o vestibular, ele tem que se preparar para fazer uma prova de múltipla escolha e também uma prova dissertativa do tema. Isso acontece com o Enem, isso acontece, desculpem, com a FUVEST e com as estaduais que tem vestibular. Por exemplo, as estaduais do Rio de Janeiro têm a segunda etapa no final do ano, em que você em que você vai para lá e faz a prova específica. Professor, é o seguinte, eu gostaria de ressaltar que o senhor levantou um ponto que é do endividamento das faculdades privadas. Eu penso assim, eu acho que os alunos, quando estão ingressando no ensino médio, tem um certo preconceito com as faculdades públicas. E não pensa no endividamento. Aí isso acaba, depois, se não formar, tranca a faculdade e fica com a dívida grande. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sobre um preconceito, no geral? Porque às vezes eu vejo assim. Eu só queria puxar um ganchinho aí. Eu acho que, no caso que o Luiz falou, tem muito aquele negócio de o aluno de escola pública às vezes acha mais fácil entrar na particular, porque os vestibulares são muito menos complicados, digamos assim, né? E ele às vezes não percebe a dívida que ele está contraindo, ele pensa assim, eu quero aquilo a qualquer custo. Eu acho que envolve muito isso aí. Ele troca o esforço dele para tentar estudar um pouquinho mais para ir para uma pública. Eu acho que envolve um pouco disso. Existe também um problema, irmão, você está plenamente correto. Luiz, ótima pergunta, viu, meu caro? Muito boa mesmo. Eu tenho que ter atenção primeiro, porque aí eu vou fazer uma leitura social, se vocês me permitem. Vocês já perceberam que eu falo muito? Desculpa. Sou professor de geografia, não tem jeito. São 3 aqui que se der palco a gente fica 5 horas. A gente vai igual o Fidel, vai o dia inteiro. Aí qual que é uma questão que é importante? Primeiro ter em mente, existe uma construção que ela é feita pela sociedade de que os alunos de escola pública não conseguem ocupar os postos da universidade. Vocês podem perceber que isso é estabelecido. Isso é uma mensagem que é subliminar, que é construída pouco a pouco com esses alunos, que distancia esses alunos da visão da universidade. Por exemplo, se eu vou com você ao FMG, dependendo do horário que você for comigo ao FMG, as pessoas que vão estar na universidade, eu vou usar esse termo, porque não é um termo preconceituoso, é uma reflexão, nos cursos teoricamente considerados cursos de elite, direito, medicina, as engenharias mais caras, o público que vai estar naquela universidade vai parecer um público que saiu de uma série dos Estados Unidos. É todo mundo muito claro, é todo mundo com olhos claros, parece que todo mundo tem dinheiro para rasgar, e você vai parecer uma pessoa que está completamente deslocada.
As roupas deles vão ser a maior parte das vezes novas, e daí para frente isso faz aquele cara que é muito mais pobre olhar para aquele espaço e se distanciar dele. Por exemplo, eu vou te contar que a primeira vez que eu entrei na UFMG, eu me lembro que eu fui assistir aula à tarde e eu mal tinha dinheiro para pagar um salgado. Eu estou te falando que eu não tinha dinheiro para pagar um salgado de R$2. Eu estou te dizendo isso com tranquilidade. Eu esperava voltar para casa para poder lanchar. E aí, o que aconteceu? Eu me lembro perfeitamente que os meus colegas do curso da manhã, todos olhavam para mim e ficavam com aquela cara, ele tá com aquela roupa mesmo? Eu ia com a camiseta mais surrada, eu não tinha uma calça legal para poder usar, e vocês jovens percebem isso bem. Quando a sua roupa não tá na moda, quando você vê todo mundo com a mesma roupa padronizada, isso pesa, você se sente um espantalho no meio da galera. E aí pesa uma questão que é fundamental. Eu distancio os mais pobres da universidade quando eu faço eles não se enxergarem como pessoas que podem estar naquele espaço. Isso é construído. O segundo fator que é importante, por que é estabelecido esse preconceito? As pessoas acreditam que a universidade pública é só para rico. E eles terminam nunca fazendo uma questão que é um erro que o nosso país comete. Nós não temos educação financeira. Isso é algo que tem que estar presente nas escolas, mas não como centro de conhecimento. Isso tem que ter muita atenção em relação a essa proposta, mas a gente tem que mostrar para uma pessoa mais pobre que um cartão de crédito pode levar ela a uma miséria extrema, consumindo muita coisa, que ela tem que ter controle em relação a como ela gasta o que ela recebe. Porque se eu fizer uma conta básica, um salário mínimo é em torno de R$1.000, eu vou fechar com a marreta, R$1.000. Se você ganha R$1.000 e gasta 400 para comprar só o alimento para sua casa, você tem 600 para pagar água, luz, gás, que não tem como viver. 100. Esses três, só o botijão de gás vai levar quase R$100. Se a sua casa tiver 5 pessoas, você vai pagar pelo menos R$120 de luz. Ou seja, te sobrou menos de R$200 para poder gastar com coisas afim. É uma pressão muito grande. Então, o que o mais pobre às vezes percebe? Ele acha que fazendo direito, que fazendo engenharia, que fazendo, por exemplo, um direito, engenharia, numa universidade particular, ele vai conseguir um melhor emprego, o que não é verdade. Eu tenho que ter muita atenção com isso. Eu crio aquela falsa ilusão para o mais pobre. Ah, não. Às vezes, eu vou pegar uma situação prática. Vocês são brilhantes. Vocês têm, por exemplo, a possibilidade de passar num curso de letras e virar pesquisadores no futuro. A pessoa pensa, eu vou fazer letras na UFMG ou eu vou fazer direito numa faculdade particular qualquer. A pessoa pensa, não, o direito vai me dar mais oportunidades. Só que qual que é o problema? Ele forma em direito ou ele não forma e fica desempregado. Ele vira mão de obra ociosa. Existe um termo que é muito comum da uberização do trabalho. Muitos desses profissionais não conseguem contato com o mercado profissional e terminam em um emprego que não oferece para eles condições sociais adequadas. Então é muito importante que a gente construa com esses jovens que eles também pertencem a esse espaço. E essa desconstrução do preconceito é justamente no projeto que foi dito pelo seu colega, que é a brincadeira. O jovem tem que enxergar a universidade como parte do cotidiano dele. Isso é muito importante. É fundamental que, por exemplo, vocês vão ao FMG, vejam as pesquisas, que vocês vão para as universidades e que vocês, mais do que nunca, sonhem estar naquele espaço. Que é o que eu brinco. Você já tem um projeto espetacular. Se for na área de jornalismo da UFMG, vocês vão pirar. Porque vocês vão ouvir comentários e coisas que vocês não ouviam. Vocês vão ouvir críticas e, ao mesmo tempo, elogios que vocês nunca escutaram. Então, vocês vão ter uma outra visão. Vocês vão ver, por exemplo, linguagem visual, outros recortes e daí para frente. Então, qual que é o estabelecimento desse preconceito? Esse preconceito é social. Pode ter certeza, esse preconceito é social. A gente tenta tirar dos mais pobres a vontade de sonhar. E é algo que nós temos que reconstruir, enquanto sociedade. Garantir que aqueles que estão naquele espaço também percebam a necessidade de entrar na universidade pública. Porque ela é primeiro de vocês. Eu falo isso com todo orgulho. Ela é primeiro de vocês, não dos outros.
Um cara que, por exemplo, pode pagar, e aí eu vou dizer isso com muita tranquilidade, eu não tenho muita dificuldade de falar isso, o Washington sabe que o Washington me conhece, saberia que eu ia falar isso com tranquilidade. Eu não acho correto que um cara que pague R$ 2.500 numa escola particular seja o primeiro a ter a vaga na universidade. Porque a universidade pública tem que atender primeiro aos mais carentes. Muitos de vocês entendem o que eu estou dizendo. O cara paga de escola o que muitos pais de família têm para sustentar uma família de 5 pessoas, ou até 6. E quando eu digo pai, é pai e mãe, às vezes. Então tem que ter um reflexo maior frente a isso. E essa discussão de mostrar para o cara que ele é possível de entrar na universidade é fundamental. A última pergunta para encerrar aqui, para dar prosseguimento, é a seguinte: o senhor ressaltou aí sobre a educação financeira. Como é que isso daí poderia ser integrado no no dia a dia do aluno? Isso pode ser integrado no dia a dia do aluno. Eu brinco que é o seguinte, eu vou pegar um exemplo prático para vocês conseguirem perceber. E aí eu vou pedir para todo mundo poder participar. Fala comigo, não me deixa sozinho. Quem, por favor, quem, por favor, sabe o preço de alguma conta que chegou em casa, daqui do grupo? Fala eu. Eu. Quase todo mundo. Quase todo mundo sabe o preço de uma conta que chegou em casa. E aí, por que eu estou perguntando isso para vocês? Quando eu trago para esse aluno um conhecimento em relação aos gastos que ele tem, em relação aos gastos familiares, em relação à verdade de quanto é um ganho familiar, a um cotidiano de entender que, às vezes, por exemplo, é o que eu brinco. Eu vou te contar, Luiz, para você poder perceber o meu exemplo que eu sempre carrego com muito orgulho. Para mim, a minha aluna ideal chama Adrileia. Eu dei aula para pessoas brilhantes. Eu tenho aluno da FUVEST, eu tenho aluno na USP, eu tenho aluno na Alemanha, e daí para frente. E aí, o que acontece? Mas a Adrileia foi minha aluna num projeto comunitário lá no Alto Veracruz, um aglomerado aqui em Belo Horizonte, uma das condições sociais mais precarizadas possíveis. Ela morava no Taquaril, que é próximo. A Adrileia era caixa de uma doceria aqui em Belo Horizonte. Eu vou usar o termo correto, é um trabalho semi-escravo. Ela trabalhava mais que 8 horas por dia, recebia menos que um salário e tinha desconto do que comia na loja. Isso é uma ofensa. E aí a Adrileia, quando foi passar no vestibular, eu lembro que ela foi para a segunda etapa do vestibular e um conjunto de amigos, Adriano e Fábio, professores Adriano de literatura, Fábio de biologia, a gente sugeriu para a Adrileia que ela abandonasse o serviço, para ela poder estudar para a segunda etapa, porque a gente enxergava aquilo como um processo de transformação. Primeira coisa que a Adrileia fez, antes de adotar a sugestão que a gente fez, porque ela adotou a sugestão, eu não vou mentir para você, a gente ficou trancando de medo, porque se desse errado, tinha prejudicado a vida dela, mas foi um tiro no escuro, mas um tiro com certeza, porque a gente acreditava no que ela podia fazer. E aí, ela sentou e fez conta, ela falou, Cláudio, eu ganho tanto por mês. Esse tanto por mês eu pago, por exemplo, água, luz e telefone. Ela me disse o que ela pagava na casa dela. E que se ela perdesse o emprego, não ia ter quem pagasse. Aquela conta ia bater na mãe dela. Então é importante que os mais pobres, isso aconteça com vocês desde jovens, que vocês sejam conduzidos a entender que algumas necessidades não são emergenciais. Você pode ter um celular caro, mas você pode trabalhar para ter esse celular por um período maior, você pode juntar grana para comprar o celular. Porque aí eu vou brincar, vou falar a verdade. Se você passar um ano juntando R$2.000, você vai ter um dó de comprar um PlayStation. Você entende o que eu falei? E não é porque você não quer o PlayStation, mas é porque o PlayStation vai ter outro sabor. Você viu aquele dinheiro sendo guardado, você trabalhou por aquele dinheiro sendo integrado e daí para frente. Então, quando todo mundo consegue ter esse processo, eu consigo tirar esse emergencial dos mais jovens de comprar de forma desesperada, eu trago para eles uma realidade do que é um processo de endividamento. Por exemplo, o cartão de crédito é um exemplo prático. Os dois aqui comigo vão dialogar e vão entender que cartão de crédito é um veneno. Se você consegue ensinar para esses mais jovens todo esse processo, a galera vai conseguir ter essa educação, que é importante.
Então, se alguém quiser fazer mais uma pergunta sobre o assunto que a gente está falando aqui, pode prosseguir. Ô, Eduardo, faz a sua pergunta. Eu acho que ela vai cair bem na sequência agora. Bom, professor, muito bacana te ouvir falar, até porque a gente mais ou menos fala a mesma língua, né? Somos Tamo professores junto, de querido. geografia. E, assim, muito legal mesmo te ouvir falar pela clareza com que você fala e pela propriedade, né? Nós somos de uma escola pública, né? Uma escola estadual, e você tem dado aí exemplos aí na sua fala, não só de situações onde você foi professor, mas de vida, né? Do que você vivenciou, do que você passou. Então, assim, você sabe perfeitamente o quão é difícil para um aluno de escola pública conseguir ter essa ascensão social, né? Considerando todos os obstáculos que existem para ele, todas as dificuldades, né? É meio que matar um leão a cada dia, disputar com um aluno de uma escola particular que tem toda uma estrutura para poder conduzir aquele aluno para uma aprendizagem efetiva, né? E a gente sabe que as escolas públicas nem todas têm essa estrutura. Tem outros aspectos, é claro, vários aspectos que influenciam nisso, questões familiares, entre outros aspectos que vão influenciar. Na verdade, eu tenho mais de uma pergunta para te fazer, viu, Washington? Porque foi surgindo aqui, ele foi falando e eu vou precisar falar. Mas eu vou começar te perguntando... Vamos aproveitar ele, vamos aproveitar. Pois é. Muito bom. É porque nós, Eduardo, a gente fica falando lá o tempo todo. É bom ter uma pessoa diferente falando. É verdade. Eu posso dizer que eu sou mais charmoso, né? Isso com certeza. Eu sou um Arthur 2.0. Pois é, chama mais a atenção da galera. Então, eu queria que você falasse em relação a esse desempenho, ainda malha, tá vendo? Como que você percebe, hoje, como professor, né, a diferença de desempenho no Enem ou nos vestibulares, considerando escola pública e escola particular? É importante ter atenção primeiro para duas leituras. A primeira questão, as universidades particulares, elas caminharam para fazer preparatórios específicos para as escolas particulares caminharam para fazer preparatórios específicos para o Enem. Então, o que tem sido feito? Por exemplo, por isso que eu dei a dica para o Luiz. E a primeira questão que um aluno de escola pública tem que entender é que uma redação é metade da prova. A grande discrepância que eu tenho entre alunos de escolas públicas e das escolas particulares está na redação. Muitos alunos de escola pública tiram uma média na redação de 480, que é quase zero. Essa discrepância fica muito grande. Se você pegar a média desses alunos, eles conseguem, por exemplo, 620 numa prova de ciências da natureza, que é uma nota que é razoável, que garante a aprovação, mas quando ele pega esses 620 que ele tirou e coloca com um aluno de escola particular, que às vezes tirou 680, mas ele pega a diferença da redação dos dois. Esse aluno da escola particular, por exemplo, tirou na redação 880. Ele perde a vaga. Então, a primeira discrepância está na redação, falando de forma direta. Tem que se ter um estudo adequado e uma produção textual sendo corrigida constantemente, toda semana, para fazer com que essa nota cresça. Isso é tudo estatístico. Falando de forma direta, isso é muito estatístico. É toda semana o cara pegar, olha, você essa semana tirou 810, sua média deveria ter sido 820. Tá errado, tirou 810. Sobe essa nota. Ah, eu tô triste, eu fiquei cansado, eu tô cansado. Tem que se construir com a pessoa que a produção textual está além do cansaço físico. Que escrever o texto para o Enem é, às vezes, um texto mecânico. Meus colegas de redação vão me matar por eu ter falado isso. Mas é um texto mecânico, é você pensar um padrão de texto e trabalhar esse padrão de texto de forma extensiva. Então, a primeira discrepância está na redação. A segunda discrepância está em relação ao conhecimento do TRI, que está associado aos erros que você pode ter na prova. Eu vou fazer de um jeito bem simples para essa explicação ser mais rápida. O que seria o TRI? Façamos de conta que daqui do grupo, o Washington e o Eduardo prestassem vestibular.
O Washington e Eduardo erraram 20 questões os dois. No Enem, isso não quer dizer que vocês vão tirar a mesma nota. Porque o que é o TRI? É, por exemplo, o Eduardo errou 20 questões espalhadas pela prova. Você espalhou os 20 erros pela prova. Ou seja, você manteve uma média de nota constante por todas as questões. E o Washington errou 20 questões seguidas. A nota do Washington vai ser agressivamente menor que a sua. Com a mesma quantidade de erro. Porque o que a prova do Enem mede? Habilidades e competências. Se você erra questões seguidas, você está errando todas as competências cobradas por aquelas questões. Então, um problema que termina acontecendo também com alunos de escolas públicas é que, por média, isso é dado que pode ser visto pelo MEC e pelas universidades em geral, isso é inclusive estudado pelas universidades, você consegue perceber que esses alunos têm erros sequentes. O menino, às vezes, é vencido pelo cansaço da prova muito extensa, que ele só faz no terceiro ano, que é outro erro que deveria ser corrigido. Ele tem que fazer essa prova no primeiro, segundo e no terceiro ano para se preparar para a prova, saber do que ele está sendo cobrado, até pela confiança, né, que é uma brincadeira que a gente consegue perceber. Eu brinco o seguinte: você está estudando algo que você detesta. Eu não vou falar o que a gente gosta, porque senão já era. Algo que você detesta. Aí você fez 5 questões daquele exercício. Se você acerta 4, você vai acertar a quinta sorrindo. Se você... Todos percebem isso, porque todo mundo aqui estuda matemática, eu garanto que eles passam por esse problema. Você errou 3 questões de 5, você fica desesperado. Você vai errar as outras 2. Você não consegue chutar. E esse é o problema que termina acontecendo com quem é de escola pública. Eles não conseguem mensurar o TRI deles, que é outra discrepância. E em termos de nota, por conta dessas 2 falhas que são pontuais, que dá para corrigir, em termos de nota, a diferença fica muito grande às vezes. É muito comum, e isso pensando nas escolas competitivas, eu vou citar por nome, não é publicidade, a gente pode falar, e se eles me processarem, eu transmito o processo para vocês também. Inclusive, eu passo o processo para Emanuele, que tinha saído. Aí qual que é a brincadeira? Para a gente poder perceber isso bem. Se eu pegar aqui em Belo Horizonte, o Santo Antônio, o Bernoulli, e o Bernoulli, que são 2 leões em termos de aprovação são 2 leões em termos de aprovação no Enem, o que termina acontecendo? Eles têm um raio de acerto muito pequeno. O Bernoulli tem, por exemplo, poucas turmas de terceiro ano, mas parece que eles passam todas as vagas possíveis, porque dos 40 alunos do terceiro ano, 40 alunos vão passar. Então, às vezes, fica aquela coisa que a gente tem que comparar. Às vezes, a escola de vocês tem 2 turmas de terceiro ano, uma turma de terceiro ano só, e conseguem aprovar uma turma que tem 50 alunos, 4 na universidade pública. A média de vocês foi boa igual a deles. Foi um sucesso enorme. A questão é que qual que é a diferença? O Bernoulli faz esse caminho para que todos os alunos, desde o primeiro ano, façam prova. Aí está a questão da falha. Para não dizer que é só um número, porque o número bruto é muito perigoso. Eu falo que quem está na escola pública vai mal, em comparação a quem está na escola particular, vai parecer que quem está na escola pública está na merda. E não é verdade. Ele tem que corrigir questões pontuais. Quais são as questões pontuais? Entender o TRI, fazer a prova não de uma vez só, ou seja, você não pode correr o risco de sentar naquela prova imensa, que é cansativa toda a vida, e descobrir que ela existe pela primeira vez no dia da prova. Você tem que ter feito aquela prova pelo menos 2 vezes antes, e uma dessas valendo nota. Para o cara falar com você: eu não acredito que você errou essa questão, você sabia isso. E aí você olhar aquela questão e falar: bosta, eu sabia mesmo. E corrigir e acertar na frente dele. Porque no ano seguinte aquela questão vai se repetir. Então, qual que eu passo? É, primeiro, entender essa discrepância em relação à redação, entender essa discrepância em relação ao TRI e as práticas de prova. Corrigindo esses 3 problemas, o aluno da escola pública vai competir de igual para igual. Ok, professor. E eu
assim, a sua visão é muito clara em relação a essa questão. Eu percebo que esse é o caminho mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo alguns aspectos que dificultam para que isso aconteça na escola pública, né? A gente sabe que tem algumas questões, eu sou professor, né, de geografia, mas estou como vice-diretor. Então eu percebo algumas situações assim, muita rotatividade de professor, sabe? A cada ano é um professor, às vezes no único ano você tem 2, 3 professores de uma mesma série, né? O Estado, ele permite uma contratação de designados, né, que até hoje é um pouco mais fácil. Hoje, praticamente todos são licenciados. No passado, não, nem todos eram licenciados, né? Hoje, todos são licenciados. Muitos professores que ainda também não têm muita experiência. Eu acho que é preciso melhorar a questão da formação do professor, de maneira geral. Eu acho isso muito importante também, né? Olha, por exemplo, esse conhecimento seu em relação ao Enem, né, essa compreensão do funcionamento do Enem. A maioria dos professores, eu acredito que talvez, claro que não são todos, mas a maioria dos professores de escolas públicas não tem esse conhecimento, ou essa preparação, na verdade, né, para poder, diante disso, preparar melhor o seu aluno, né? Enfim, eu acho que há muito que se avançar ainda, sabe? Para que esse aluno da escola pública consiga ter as mesmas condições do que os alunos da escola particular. Ao mesmo tempo, eu percebo o seguinte: é claro que depende muito do aluno também, né? A gente tem alunos que frequentaram a escola pública da educação infantil ao 3º ano do ensino médio, né? E muitas vezes escolas públicas com pouca estrutura mesmo, né? Com um monte de deficiências, e esses alunos se saem muito bem no Enem, em vestibulares, em concursos públicos, né? Mas a gente sabe que são alunos que se dedicaram muito, que tinham muito compromisso, que tinham muita responsabilidade, sabe? Alunos que eram assíduos, que não faltavam, né? Então acho que isso também contribui bastante, né? Tem uma questão, é muito complicado pensar primeiro a nossa estrutura social, né, querido Eduardo? Que aí pesa uma relação que é muito clara. Existe uma desconstrução do público. As pessoas tratam o público de forma muito incorreta, às vezes. Você vai perceber que, por exemplo, eu vou te contar a minha experiência enquanto escola. Eu tive professoras que falaram comigo que eu não deveria nunca fazer nada a não ser faxineiro. Eu já ouvi professoras falarem isso. Minha mãe foi faxineira na escola, eu falo isso com muito orgulho. Minha mãe limpava vaso em escola, porque ela era cantineira e faxineira na escola. E mamãe ouviu por várias vezes das colegas dela de serviço que porque eu estava estudando, que se eu começasse a trabalhar logo, ela não precisaria trabalhar tanto, que é uma mentira. Porque qual seria o futuro que eu daria para minha mãe, sendo, por exemplo, com todo respeito à profissão, caixa de um supermercado? Qual é a transformação que eu faço no cotidiano de uma família nesse cenário? E aí o que termina acontecendo? Existe um descompromisso muito grande de alguns professores. Infelizmente, isso é estabelecido. Existe, infelizmente, também na nossa área, a permissividade para que profissionais que não são professores trabalhem na área. Você tem muito, eu vou usar o termo correto, você tem muito engenheiro, muito advogado, muito químico, muito farmacêutico que vai dar aula porque não conseguiu emprego na área dele e fala, eu tenho que ser professor. Aí ele vai no Estado e faz qualquer coisa e acha que está resolvendo a vida dele de imediato. O desrespeito com a educação é muito grande porque, por exemplo, o crime que eu cometo educacional, eu prejudico, eu desconstruo o sonho dos 4 jovens que estão com a gente. Eu estou prejudicando a vida deles, vocês me perdoem o palavrão, o Washington edita, me perdoa, mas eu estou fudendo a vida deles para sempre. Porque eu estou sujeitando eles à pobreza. Quando eu faço isso, eu estou colocando eles numa situação extrema de miséria. E daí, existe sim esse problema que é muito pertinente. Mas daí surge uma proposta também que é importante, para a gente sempre sair daqui com propostas de pensamento. Eu posso trabalhar com núcleos educacionais. O que é um núcleo educacional? É um núcleo de tutoria.
dentro da escola, por exemplo, os alunos que estão no terceiro ano serem tutores das turmas de estudo de primeiro e segundo ano, criando núcleos de estudo e dizendo, olha, quem é o melhor aluno da escola em matemática? Ser o melhor aluno da escola não basta. Quem é a melhor pessoa para explicar matemática na escola? Fulano. Aí fulano vai ser o responsável pela tutoria de matemática. Ele pode demorar a aprender, não tem problema. Ele pode ser uma pessoa normal que tem dificuldade de aprender. Mas ele é o cara que explica. O Washington, por exemplo, é um cara que consegue fazer isso com tranquilidade. O Washington consegue identificar uma pessoa que tem talento. Então, o que é muito comum que ele diga? Olha, vamos colocar a pessoa para poder fazer isso. Eu vou falar do exemplo do meu amigo, porque eu falo isso com muito orgulho. A gente é amigo há muito mais tempo do que eu consigo me lembrar até. E uma questão que é fato é, por exemplo, o Washington criou um desfile de beleza afrodescendente na escola dele. A menina que ganhou o desfile passou a ser uma das articuladoras do processo. Isso fica além do Washington. O Washington pode sair de lá e o projeto continua, porque outras pessoas vão querer ocupar o lugar dela. Então, se eu crio núcleos de estudo, dizendo, Luiz, Sulamita, a Emanuele vão ser responsáveis pelo núcleo de uma área. Eles vão ser os responsáveis por ajudar a escola a crescer. E eles vão identificar quem vão ser os próximos. Para eu criar uma questão que é quase freiriana mesmo. De que os meninos viram gestores do conhecimento também. Então, por exemplo, vamos supor, passei na UFMG, consegui. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no segundo semestre, eu vou na escola onde eu estudo e continuo dando aula. Eu tiro um dia na semana, não vai ser remunerado, você já está sabendo disso, porque você está fazendo uma questão social, mas você vai na escola, separa os 10 que querem estudar e fala com eles, é esse o caminho que vocês têm que fazer. Por exemplo, o Washington sabe disso, eu dou apostila e livro de boa. Se falar, eu estou me lixando para a marca, eu mando a apostila. Tira xerox, compartilha com todo mundo e faz ela render. Porque é esse o objetivo do conhecimento. Se a gente começa a fazer esses gestores, tem espaço para poder acontecer. Eu brinco que eu vou pegar um exemplo pessoal para você poder perceber que tudo que eu estou trazendo é algo que já aconteceu. Eu, na escola que eu trabalhava, eu criei um grupo que chamava Miniono. O pessoal ia para a PUC para poder simular que estava numa conferência da ONU. Qual foi a coisa mais legal da Miniono? Foi que quando eu saí da escola, o projeto continuou. Foi a minha maior vitória. Eu falo com todo orgulho. É meu filho. É feio, não parece mais com o que eu fiz. Eles capitalizaram a minha ideia anarquista, fizeram ela ficar toda enquadradinha numa caixa, mas é uma ideia que continua viva. Porque ela sempre esteve além do Cláudio. Então, qual que é o segredo? Aparecer um picareta, porque tem uma pancada de picareta que quer ficar na nossa profissão, e eu tenho raiva deles todos, eu falo isso com muita tranquilidade, não é uma questão de classe, é uma questão de respeito, eu tenho que respeitar professores que fazem bem, é por isso que o Washington sabe disso, eu indico o Washington e Júlio para tudo que é escola que eu trabalho, quando tem possibilidade, é tanto que rolou uma escola em Sete Lagoas, eu falei, chama essa pessoa, porque ele é muito bom. E aí, qual que é uma brincadeira que é prática? Esses caras vão passar, mas os meninos ficam. A escola fica. E isso é fundamental. Se eu construo em quem quer sonhar, vontade de sonhar, isso não sai do cara nem a pau. Ele pode demorar 10 anos para entrar na universidade, mas ele passa. É o legado que você vai deixando, né? Isso é muito bacana. Ô, professor, por outro lado, a gente tem tantos professores bons na educação pública, e eu fico assim, eu fico muito admirado, sabe, com os professores, lá na escola mesmo, a dedicação das professoras do 1º ao 5º, né, do ensino fundamental 1, é uma coisa impressionante. É aquilo que realmente vai muito além de ser profissional, sabe? Que vai muito além, é ser humano mesmo, ser humano, no sentido de se doar para o outro e de fazer parte do crescimento daquela criança, né, tão ingênua, tão simples, tão pura, muitas vezes cheia de problemas, né, e a pessoa está ali todos os dias para se doar para aquela pessoa. Eu acho isso magnífico, eu admiro muito os professores do ensino fundamental 1 pela doação, acima de tudo, e são extremamente preparados, sabe? Falta valorização.
Os professores do Fundamental 2, do médio também, obviamente, né? Tantos professores com tanta garra, com tantas ideias, né? Tipo as ideias do Washington, né? Essas ideias mirabolantes, que eu adoro isso, eu acho isso fantástico, sabe? Quando tem uma ideia mirabolante que alguém fala assim, isso não vai dar certo, não, vamos lá, vamos tentar, porque essas ideias mirabolantes é que puxa o aluno, sabe? É que cria oportunidades, é que dá perspectivas de futuro, né? Sim. Eu acho isso extremamente importante, e a gente, apesar de todos os problemas da educação pública, a gente tem professores muito bons também, né? E eu prometo que é a última pergunta, é a última, não vou falar mais. Deixa eu só fazer um recorte, até importante. Eu falo com orgulho que a melhor escola que eu frequentei foi a Escola Municipal Senador Levindo Coelho. Não foi o FMG, porque as minhas professoras de primeira a quarta série foram espetaculares. Muito do que eu gosto, o Washington sabe disso, eu gosto de quadrinho até ficar torto. Eu leio porque elas me sugeriram a leitura. Eu carrego elas para a vida. Toda vez que eu pego uma revista em quadrinho, eu lembro da Dona Elizabeth falando comigo, pode ler porque é legal. Ler é importante. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma amiga hoje, Núbia, que é melhor professora de redação que eu conheço. A Núbia é um tanque. A Núbia dá aula para sexto e oitavo ano no estado. Núbia é um fenômeno. Ela, quando está comigo no cursinho, a Núbia comanda a sala inteira. Ela coloca 300 pessoas batendo palma para ela. E depois manda o menino de sexto ano parar de conversar. É divertidíssimo. Os meninos amam a Núbia. Então, o Estado tem muita gente foda de serviço. Isso é inegável. Com certeza. Eles precisam serem valorizados, né? Cara, deixa eu te mostrar esse aqui, ó. Você falou dele. Você conhece esse, né? Maravilhoso! Fica aqui do meu lado, aqui, ó. Esse é de cabeceira, né? Por uma outra globalização, viu, gente? Os meninos aí que não conhecem, é do Milton Santos, que o Cláudio citou, tá? Um dos geógrafos mais importantes do mundo, e é brasileiro. Ele é brasileiro, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Geografia. E olha que, como a maioria das pessoas não sabem disso, né, não o conhecem, é um cientista brasileiro. E você citou 2 cientistas, né, o Absaber e o Milton Santos, da área de humanas, né? Todos 2, e sempre fala muito dos cientistas da área de exatas, das engenharias. Parece que só tem cientista lá, né? Que na nossa área ninguém faz nada. Ninguém faz nada, só dá aula, né? O povo aí de humanas só dá aula. Mas tem cientistas da área de humanas também, cientistas super renomados, só também não são valorizados. Esse é um problema do Brasil generalizado, né? De não valorizar o que é nosso, né? Fica aqui do meu lado. Muito bom. Prediletos da casa. Última pergunta. Já que a gente falou da geografia, como fica a geografia no Enem? Fala dessa geografia aí no Enem. Já que nós somos 3 professores de geografia, vamos falar de geografia. Perfeito. Primeiro vamos pensar por questão, vou pensar objetivo. Eu quero que os 4 comecem a anotar, viu? Vocês vão prestar vestibular, eu sei. Então pode anotar. E não olha para mim rindo, não. Escreve. Existem temas que são centrais à prova do Enem para geografia. Quais são os temas centrais à prova do Enem? Primeiro, pensando prático. O tema que mais cai, globalização e comércio exterior. Ao longo dos últimos 10 anos, foram 41 questões. Ou seja, se você me perguntar, vai ter globalização e comércio exterior na prova desse ano? Vai. Mais que uma questão, pelo menos 2. É o primeiro tema. O segundo tema que mais é cobrado da área de geografia no Enem, agricultura. A agricultura, nos últimos 10 anos, foram em torno de 39 questões. Ou seja, vai ter agricultura na prova. Pelo menos 2 questões. E aí eu separo daqui a pouco, eu destrincho mais a carne, para a gente poder perceber o que acontece de cada pontadinha dessas. A agricultura vai ter pelo menos uma questão. Quais são os outros 2 temas mais cobrados? Urbanização e industrialização. Para a prova de geografia, esses são os 4 temas centrais, dentro da geografia humana. E da prova como um todo.
globalização e comércio exterior, agricultura, agropecuária em geral, e urbanização e industrialização. Esses 4 temas são centrais. População é um tema que sempre vale atenção, porque ele está disperso pela prova. Então, migração, taxa de natalidade e mortalidade, taxa de fecundidade, que o Enem adora citar. As mudanças dessas taxas tem que ter tudo em mente. Dentro de agricultura, o que eu tenho que ter em mente? Reivindicações sociais no campo, a concentração fundiária é um tema que é sempre cobrado, a ideia do que eu tenho também em relação ao êxodo rural e os impactos no espaço urbano, a produção agrícola, mais diferente de uma leitura de perguntar quantos % de soja o Brasil produziu, qual o impacto da produção de soja para a economia brasileira ou da produção agropecuária para a economia brasileira num cenário variado. Dentro de população, o que é cobrado? As taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade, que eu já falei. É importante eu ter atenção quando eu discutir migrações, as taxas de migração de um território, a relação que eu tenho com a xenofobia, que está sempre presente na prova, eles adoram colocar xenofobia nas questões. Globalização, a prova é toda Milton Santos. Falando com toda tranquilidade, a prova é toda Milton Santos. É uma prova crítica em relação ao processo de globalização. Discutindo a globalização como um processo de exclusão, o domínio dos países centrais frente aos países periféricos, a dependência econômica dos países mais pobres e o acesso à tecnologia. Isso está tudo dentro da prova, então tem que ter atenção também com esses conceitos. Quando eu penso na parte de geografia física, aí o número de questões cai um pouquinho. E quando eu digo um pouquinho, é muito. Porque aí o que cai de geografia física? Se você for para a prova, não adianta ir para a prova sem saber o que é projeções cartográficas, tem que saber projeções e tem que diferenciar Peters e MacArthur. Isso é obrigação. Peters e MacArthur. Além de projeções cartográficas, é importante também que você tenha cuidado em relação à erosão e intemperismo. Dentro da geografia física, erosão e intemperismo é sempre cobrado. A tectônica de placas, para falar de Pangeia, para poder falar de terremotos em geral, de dobramentos terciários, de vulcanismo, a tectônica de placas. E dentro de climatologia, é importante que você conheça os fatores climáticos. Com isso, a gente passou por praticamente toda a prova. Se for bem na prova, manda para mim um abraço depois. Faz assim, acerta aquela questão e fala, Cláudio, essa é por você. Aí dá um sorriso. Se acertar as 15 questões da prova de geografia, além de ganhar um abraço, ganha um quadrinho de presente, porque o Washington sabe que eu dou sem problema nenhum. Bacana, professor. Muito obrigado pelas suas respostas. Ô, Washington, pode prosseguir. Eu que agradeço, meu caro. Muito obrigado pelo bate-papo. Ótimo. Muito bom. Nossa, que bom que todo mundo está gostando aqui, né? Acho que compartilhar assim, acho que é uma aula sem precedentes, né? Ô, Cláudio, eu sei que você explicou aí de uma forma brilhante uma análise social absurda sobre a questão de faculdade, possibilidades, né? Que caminhos seguirem, né? As dificuldades, bloqueios, né? O Eduardo também deu uma completada, os meninos fizeram perguntas incríveis, né? Para deixar a explicação dinâmica. Agora eu pergunto assim para você, para esses alunos que são de escola pública, não só os João Rodrigues, né? De forma geral, o que você diz para eles que seria um método bom para quem quer passar no Enem agora? Como que ele estuda em casa? O que pesquisar? Quais são as fontes? O que sugar dos professores? Né? Ainda mais agora, nessa época de ensino remoto, que os professores, de um jeito ou de outro, estão tentando entrar em comunicação com os alunos, né? Seja pelo WhatsApp, seja por Classroom, seja por redes sociais, Instagram, Facebook, né? Eu sei que tem professor em tudo quanto é canto do estado de Minas Gerais e do Brasil que está se virando, e às vezes o aluno ele fica meio assim, será que eu dou conta? Será que não? Né? Eu acho que o pessimismo às vezes toma conta dele,
o que você diz para esse aluno, o que ele procura, que método que ele pode ter para estudar e como que ele pode aproveitar esse aparato tecnológico aí para sugar o máximo que ele puder dos professores para alcançar os sonhos deles, né? Não vamos falar objetivo, não vamos falar sonhos, né? Que igual você estava falando, eu gostei muito disso aí. Primeiro, meu querido, uma questão que é importantíssima. O cara tem que ter, a pessoa, o estudante tem que ter um cronograma de estudo. Você vai pensar o seu dia de forma correta, sem mentir para você, quanto tempo você consegue estudar de forma adequada. Então é importante, isso é um conhecimento individual. Por exemplo, nós 3 adultos conseguimos entender o que é taxa de atenção com tranquilidade. O que é taxa de atenção? É o tempo que você consegue ler e entender alguma coisa. Quando a gente está muito cansado, a gente não lê nada. Nós 3 combinamos isso, a gente não lê nada. Quando a gente está cansado, a gente vai descansar. Às vezes, o adolescente não consegue ter essa visão. Por que eu estou explicando isso? O cronograma de estudo é ele descrever quantas horas de estudo ele vai ter por dia. Ele vai estudar 1 hora, 2 horas. Se ele estudar 1 hora bem estudado, ele está estudado 1 hora. Está ótimo. Se ele consegue estudar mais tempo, ele estuda mais tempo. Se ele trabalha com os pais dele e vai voltar para casa para poder descansar, o tempo que ele vai, por exemplo, gastar com o celular, ele gasta estudando um período. E usa o celular como ferramenta para estudo. E aí, qual que é um conceito importante? Primeiro, construir um cronograma. Depois de construir o cronograma, minha sugestão objetiva. Entra no site do MEC, entra no INEP e baixa as provas do Enem. Baixa as provas do Enem. Baixa todas as provas. E aí, qual que é a minha sugestão? Isso é de domínio público, ele pode ter acesso a esse material fazendo uma pesquisa boba no Google, rapidíssimo ele consegue as provas, e aí o que vai acontecer? Se ele não tem contato com o Google, aí ele pode pedir para o professor para indicar para ele os melhores links, que é uma coisa boba. O professor vai para casa, acessa o link e fala com ele, você tem que acessar esse desse jeito, pesquisar com essas palavras. Aí qual que é a ideia? Com as questões, minha sugestão, aluno que se prepara para o Enem tem que fazer as questões. Quanto mais questões ele fizer, melhor. Então, por exemplo, ele pega temas, ele pega as questões e realiza. A partir das questões, ele vai identificar deficiências, que é outro caminho objetivo. Você tem que identificar aquilo que você tem mais dificuldade, para entrar na sala e perguntar para o professor de forma direta. Professor, eu tenho dúvida, por exemplo, sobre o que é tectônica de placas. Me explica. Eu não sei o que é tectônica de placas. Eu fiz essas 10 questões e errei 8. Me explica a tectônica de placas para poder conseguir fazer as questões. O professor vai olhar as questões, talvez tenha dificuldade como ele tem, porque a gente tem que considerar a dificuldade de todo mundo, eu também tenho, todos erramos questões. E aí o que acontece? Ele olha as questões, passa pelas questões e percebe o gabarito. Então ele vai orientar o estudo a partir das questões. Daí ele orienta perguntas para os professores. Outra questão que é importante é pesquisar em fontes verídicas de informação. Aluno que estuda de forma adequada dificilmente gasta tempo pesquisando pelo Facebook. A hora de estudo tem que ser hora de estudo, sem rede social que te disperse. Tem uma brincadeira que é nossa, que é da nossa sociedade. Eu postei uma foto no Instagram, eu vou abrir o Instagram pelo menos 10 vezes para ver quantas curtidas eu tive. Eu estou mentindo, meninos? Você fica, certíssimo. Você fica desesperado para ver curtida de foto. Então, Eu não sou assim, não. Foi estudar, celular tem que ficar distante, a não ser que ele vire ferramenta. Rede social não pode ser utilizada. Desconecto da internet, preciso pesquisar alguma coisa, não tem no livro, eu conecto, leio rapidinho. É tanto que eu brinco, eu não sou aquele cara que criminaliza o Wikipedia às vezes, não. O Wikipedia é a primeira informação que o cara tem para depois aprofundar. Aí qual que é o conceito? Ele leu, ele entendeu um básico, ele pega uma informação mais completa em um site mais confiável. As universidades federais, por exemplo, disponibilizam material online para as pessoas terem acesso e ler sobre o tema. Então, a dica primordial, cronograma de estudo, baixar as questões para fazer as questões e identificar as dúvidas. Identificou as dúvidas, conversa com os professores e leia livros sobre o tema. Quanto mais questões você fizer, melhor.
para você se preparar para a prova. É esse o segredo de quem eu consigo aprovar. Eu estou contando a minha mina de sucesso, viu? Meus alunos fazem uma média de pelo menos 30 questões por semana. Eu acho isso pouco. Eles começam com 30. E aí vira um exponencial, que é o número vezes o número. Eu espero que depois de um mês eles façam 90 por semana. No final do ano, eles estejam fazendo mais que 270 questões. Que o número cresça. Para toda hora, para todo tipo de dificuldade que existir da prova, eles terem passado. Quanto mais questões você fizer, melhor vai ser o seu rendimento. E a gente tem que encarar uma coisa de estudante, que aí fica a última dica. Não tenha vergonha de errar. Não tenha vergonha de assumir que não sabe. Esse é o maior segredo de quem é aprovado. Eu tenho dificuldade. Eu cito N exemplos de pessoas que foram aprovadas em medicina, que é um curso extremamente competitivo, e que não sabiam a matéria toda. Dominavam só uma parte do conteúdo, e às vezes um conteúdo muito básico. Então, o que você tem que fazer? Fazer questão, anotar suas dúvidas e esclarecer as dúvidas sempre. A prática é fundamental. Site do MEC tem as questões, site do INEP tem as questões, as universidades em geral disponibilizam suas provas, e você consegue, em alguns casos, até provas corrigidas, para você ver padrões de resposta. Eu sempre brinco o seguinte, pelo amor de Deus, redação não prova, eu brinco que a gente consegue perceber isso, os dois são professores como eu. Aluno tem um péssimo hábito de pegar uma prova com nota baixa e esconder dentro da carteira. Pegar a prova com nota ruim faz assim, ó. Ai, fui mal na prova de matemática. Nunca mais ele vê a prova. Fui mal na prova de geografia. Fui mal na prova de geografia, eu olho para o Washington e falo, você não deu essa matéria em sala, viu, Washington? Você colocou na prova à toa. Eu não sabia. Você vai anular a questão? Esquece isso. Aluno que passa no vestibular, senta, responde as questões e no que tem dúvida, fica no caderninho assim, ó. Eu não sei o que é relevo. Aí você vai entrar em sala, olhar para o seu professor de geografia e falar, professor, o que é relevo? E vai ficar na frente dele até ele te dizer o que é relevo. Aí você vai voltar e fazer questão. Acertou, você sabe. Errou, continua com dúvida. Esse é o caminho. Ô, Cláudio. Não, cara, foi sensacional, velho. Muito bom. Você queria mostrar um slide pra gente aí? Ô, meu querido, o meu slide dá para vocês por e-mail. Eu vou só mostrar uma aulinha, posso? Pode. Vou mostrar uma aulinha para vocês poderem perceber. PowerPoint é um negócio que dói, viu, gente? Porque a gente coloca uns negócios, a gente coloca sempre muita coisa no PowerPoint. Só um segundo que vai chegar aí. Deixa eu ver se eu consigo apresentar a minha tela. Vou apresentar uma tela? Não, não é uma janela, é uma tela. Ó, vocês estão vendo meu PowerPoint da agricultura brasileira. Muito texto, muito texto, muito texto. Vou passar pela lei de terras, vou passar pelos principais temas, pela Revolução Verde no Brasil, que é um tema muito cobrado, as fases da Revolução da Agricultura no Brasil, capitanias hereditárias, para falar de concentração fundiária, que é cobrado na prova. E aí, eu vou lá no final. Percebo complexos agroindustriais. Aí, o que eu coloco no PowerPoint? Toda a estrutura de produção agrícola no Brasil. Quando você fizer uma prova, esse tipo de mapa tem que estar claro. Você não pode ter dificuldade para ler gráfico e tabela na prova do Enem. Então, por exemplo, eu tenho que conseguir perceber a produção agrícola no Brasil em total, qual é o principal produto produzido e esse percentual em relação aos estados. A produção de milho, que cresceu junto com a soja. E aí eu tenho uma brincadeira que eu conto, que é o seguinte. Aqui eu tenho o total de produção pecuária do Brasil.
Daí, qual que é uma questão que é importante? Olha só que bonitinha essa imagem. Nós somos o segundo do mundo em produção bovina e o primeiro em exportação. Nós somos o segundo em produção de frangos e o primeiro em exportação. Aluno que é aprovado sabe para onde esse produto está indo. Sabe quais são os parceiros comerciais. Daí eu vou fazer aquela brincadeira que é prática. Aqui eu tenho para onde vai. E aí eu faço aquela brincadeira que é prática, só para poder não parecer que eu sou um cara super sério, né? Vocês que estão aí fazendo musculação, gastando seu tempo à toa, para você ficar um patolinha legal, tá aqui a sua produção, e o consumo de ovos. Isso é o consumo individual. Cada ser humaninho no Brasil come 37 quilos de carne bovina por ano, exceto quem não come carne. 45 quilos de frango para os patolinhas. Nós comemos apenas 14 quilos de carne suína por pessoa. E vocês, patolinhas, têm comido 191 ovos ao longo do ano. Divide aí para vocês poderem perceber que a gente come ovo pra caramba no dia a dia. Daí, por que eu mostrei? O meu PowerPoint é um PowerPoint que tem muita matéria. Foge daquela ideia, os meninos vão perceber isso aqui, tem uma maldição de uma ideia da galera que acha que quadro bonito é que resolve. Quadro tem que ter conteúdo. Não importa se a letra do professor é feia, se ele desenha mal, se ele está explicando direito, meu filho, um quadrado vai ser o Brasil inteiro, quando bem explicado. Porque tem um problema aqui em BH, que tem um monte de professor que faz quadro lindo. O quadro do cara, você olha para ele e fala, gente, tem pouquíssima coisa anotada nesse quadro. Ele enrola uma hora de aula tranquilo, a galera sai rindo da sala, não aprendeu nada. Aluno que passa tem conteúdo para estudar. Sem exceção. Meu querido, qual que é a próxima? Eu acho que a gente já pode caminhar para encerrar mesmo, né? Que já tem 1h20 que a gente está aqui, né? Eu acho que a gente já falou muita coisa, assim. E amanhã eu vou de manhã. Alguém tem alguma coisa para finalizar? Alguma questão, uma dúvida que ficou? Pode ser vocês, alunos. Eu só queria agradecer, Cláudio, pela sua disponibilidade aí de estar participando com os alunos, né, do projeto, e dizer que foi muito bacana ter te conhecido, é muito bom saber que a gente tem professores de geografia tão bem colocados na profissão, né, no sentido, assim, de terem dado certo, de ser requisitado por várias escolas, de estar em escolas particulares, né, de se tornar referência aí para que alunos consigam ter êxito na sua vida acadêmica, consigam passar no Enem, nos vestibulares, né? Parabéns. Uma hora aqui que a gente conversou, dá para ver que você é uma pessoa super... você é brilhante naquilo que faz. Muito obrigado, viu? Foi um prazer realmente ter te conhecido. Eduardo, eu queria agradecer. Primeiro eu vou agradecer agora, eu vou agradecer depois. Primeiro, eu tenho que deixar isso claro. O Washington é um irmão, ele sabe disso. O Washington fala comigo, na hora que ele falou, eu falei, não, faço questão. Porque o Washington é um cara que tem projetos acima da média e que que tem muito orgulho daquilo que faz. O Washington é um cara que leva a educação a sério até o extremo. Ele é um exemplo de professor para mim. Sem exceção. Eu brinco que, por exemplo, eu tenho 2 grandes amigos que eu falo com muito orgulho do trabalho deles no Estado, que é ele e o Júlio. São 2 caras que, para mim, estão em outro lugar. E é muito doido a gente perceber o seguinte, querido Eduardo, é que não precisa me agradecer, porque pode ter certeza, quem faz sucesso são vocês, meu cara. São vocês que estão na labuta no dia a dia, enfrentando situações que são diferentes. E nós somos uma classe. As pessoas tentam desconstruir isso, mas nós somos um coletivo. O seu sucesso é sucesso meu também. Eu brinco que, por exemplo, o sucesso do Washington é sucesso meu também.
porque ele está fazendo coisas que eu também queria fazer. E ainda bem que ele está fazendo isso por mim. Como é legal também quando eu consigo fazer alguma coisa, ele fala com todo orgulho, não, que fora que você fez isso, porque a gente realmente tem isso de elogiar um ao outro, a gente não tem problema de falar isso, de reconhecer o sucesso do outro. E qual que é um critério? Vocês que estão na labuta todo dia, com o aluno que passa necessidade, com o aluno que às vezes não tem acesso à educação de forma adequada, com o aluno que tem família destruída e tem que ir para a escola e continuar sorrindo, com o menino que chega enfrentando problema relacionado ao tráfico de drogas e vão lidar com esses meninos dentro de sala. Toda essa estrutura, isso sim é que é sucesso, meu caro. É uma pena, infelizmente, a gente não ter um reconhecimento de toda a nossa classe. E é infeliz o Estado, é infeliz um país, pode ter certeza, isso é projeto de quem comanda esse país de degradar quem dá aula no Estado. Porque nós somos a base da sociedade. São vocês que merecem palmas, não eu. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui também é que quando os professores que estão realmente querendo ensinar o aluno, incentivar ele, a gente sente isso. Por exemplo, o jornal é um projeto que foi fundado por alunos. Eu tenho orgulho de dizer isso, que a gente tomou essa iniciativa, mas com o Eduardo, ele que foi lá, incentivou a gente a fazer, tomou a frente, falou assim, bora pra frente, vamos fazer, vai dar certo, vai acontecer. E hoje nós estamos aqui, já passamos por várias coisas, já ganhamos prêmio. E eu acho isso muito bacana, a gente ver que o professor, o diretor, as pessoas na escola, ela tem algo muito incrível, algo muito assim, voltado na nossa vida. Tem uma, como eu posso dizer, tem uma... não tô achando a palavra. Mas, enfim, ela tem um impacto. Uma atenção especial, uma preocupação com você. Isso, ela tem, com isso tudo, ela tem um impacto tão grande na vida da gente, que ela mostra que a gente realmente pode ser algo, pode fazer, levar algo em frente. Eu acho isso muito incrível. Vocês, professores, são, assim, extremamente muito importantes. Então, de parabéns o que estão fazendo, porque estão levando a gente a outro nível, a entender que a gente é capaz de criar projetos, é capaz de passar no Enem, de fazer uma boa faculdade, de se tornar um profissional tão bom quanto os professores são. Sim, e completando o que a Emanuele falou, nós do jornal, nós crescemos assim, tomando porrada de tudo quanto é lado. Aluno criticando, professor criticando, mas a maioria estava com a gente, os professores todos incentivando, Eduardo estava lá, não, gente, vamos lá, vamos que vamos. Nós cometemos muitos acertos e erros também. E quando nós erramos uma vez, foi um quesito de uma eleição, nós erramos, Eduardo falou, gente, errou, mas acontece. Vamos que vamos fortalecer isso aí, vamos resolver o problema, e deu todo o apoio que a gente precisava. O professor André também, professor de História, também foi o nosso coordenador, e agora o Washington, que está aí com a gente também, nos ajudando, nos apoiando sempre. E, cara, isso é incrível e não tem preço pra gente. Então, já que todo mundo falando aqui, eu vou falar do projeto também, né? A respeito do incentivo de Eduardo. Eu acho que o incentivo do professor dentro da escola pública é mais do que fundamental. Eu acho que, eu falo como aluno, eu falo como pessoa. Se não tiver um empurrão do professor, não vai para frente. Experiência própria, eu entrei meio esguio, um ratinho no projeto, comendo das beiradas, entrei meio desacreditado. Eu achei que o projeto não ia para frente, mas fui crescendo como pessoa dentro do projeto, com incentivo de Eduardo, tanto nos projetos, tanto um projeto de Olimpíada da Língua Portuguesa. Eduardo não sabe tão grato que eu sou com ele, ter me levado lá numa gruta. Eu acho que, para começar, não teria nem coragem de entrar numa gruta. Nunca pensei. Passei perrengue, quase morri subindo na gruta, Eduardo sabe, tanto surgiu o apelido Odu. Então, eu acho que o crescimento como pessoa tem uma pequena porcentagem do professor dentro da gente. A transformação social é construída dessa forma, viu? É assim que a gente faz agente social. É por isso que eu pude falar com o Eduardo com orgulho, que o professor passa e a escola fica. Se eu crio um núcleo que funciona, não importa quem vai estar no lugar, o núcleo continua.
E mesmo que as pessoas trabalhem para desconstruir, o núcleo vai ficar para sempre. Então passe na universidade pública e faz os outros passarem no futuro, viu? E vê se não vira para mim e fala, semana que vem, na hora que for fazer prova, vai, mãe, decidi fazer medicina agora. Na hora da prova não dá mais tempo, não. Se quer ser médico, estuda desde já. Que é uma porcaria de prova pesada e vai ter que tirar uma nota muito alta. Aí os 880 que eu falei da redação é pouco. Vai ter que ser 920. Ô, Cláudio, queria te agradecer, cara. Agradecer ao Eduardo, né, pela oportunidade de a gente estar aqui, né. Eu sempre quis mostrar, eu sempre quis dar muito serviço para os meninos, né. O fato só da gente estar aqui é um sinal que eu falei assim, poxa, vamos fazer o projeto mesmo, a gente trabalhando remoto, tem um jeito de fazer, vamos começar a fazer debate e tudo assim. E a primeira pessoa que eu escolhi para fazer o nosso debate veio rápido na minha cabeça, que é claro que é você, né? É um grande amigo que eu tenho, que dispensa qualquer elogio, porque todo mundo que assistiu aqui até o final viu o poder que você tem e o amor que você tem à educação, né? Então, eu acho que isso é impagável, né? É uma pessoa maravilhosa que você é e claro que eu vou te incomodar mais vezes para próximas, né? E obrigado de coração por ter cedido seu tempo para passar aqui com nossos alunos e para os outros que ainda vão ver isso aqui que a gente está gravando, tá? Muito obrigado por suas dicas, ceder seu tempo. Manda um abraço para a Aline aí, para a dona Dalva. Manda. E a gente troca figurinhas, né? Gente, vamos ligar o áudio aí, todo mundo, e mandar um valeu, Cláudio, todo mundo junto, vamos? Bora. Foi bom. Vai. 1, 2, 3, valeu! Valeu, Cláudio! Obrigadão, força total, tá? Tamo junto. Você sabe, chamou, tamo aí. Valeu, gente. Obrigado, um abraço para todo mundo. Parabéns para todos vocês, viu? O Washington, os meninos, o professor já parabenizei, já agradeci. O Washington, e vocês 4 hoje participando. Os outros meninos do jornal também, que não estão aqui, mas que sempre estão apoiando, né, e acompanhando vocês no dia a dia. Muito, muito legal. O que vocês falaram foi muito bonito. Muito legal ouvir vocês falando. E parabéns, Washington, aí, por ter topado essa parada aí com o jornal. Isso aí. Valeu. A única coisa ruim hoje foi que eu chamei os meninos de terceiro ano, ninguém quis participar. Pois é. Só desculpinha. Eu tô assim, depois não reclamo. Mas eu acho que uma coisa que eu queria que acontecesse, e realmente aconteceu, né? Eu não precisei falar nada, o Cláudio já foi espontâneo nisso, é que o trabalho no Enem ele começa desde o primeiro ano. Então acho que vale todo mundo que está aqui, é importante estar aqui, e vai ser um programa esse que a gente está gravando para um monte de aluno do ensino médio inteiro, né? Se a escola tiver 9º ano, os meninos têm que fazer Cefet Coltec. Tem que fazer IF. Para conhecer a prova, para passar aperto, para pela primeira vez é uma prova de seleção diferente. Para sentar e falar, não sei fazer nada. Porque esse susto é um susto inicial, mas esse susto motiva. É muito importante que, por exemplo, o melhor aluno da escola, ele mesmo fazendo uma prova, ele não consegue fazer, porque é normal que isso aconteça. É normal que eu tenha dificuldade. E esse aluno que foi mal, ele vai depois estudar o que ele tem que estudar de forma adequada. É tanto que eu brinco. Você não deixa de ser um bom aluno por não conseguir fazer uma boa prova, às vezes. A gente tem dificuldade demais de entender isso enquanto educador, às vezes enquanto estudante também. Que eu fui mal numa prova, mas eu sou um aluno ruim? Não, eu fui mal naquela prova. Esse é um caminho que tem que ser construído. Isso é muito doido de se discutir, né? Gente, então beleza? Tá bom, Cláudio? Vou ficar tomando muito seu tempo mais, não? Agora, eu vou fazer o correto. Eu vou encerrar o desenho que eu tô assistindo ali, viu? Como é? Vou encerrar o desenho que eu tô assistindo com a Aline. Que desenho que você tá assistindo?
A gente está vendo um japonês que chama Fire Force, muito bom. Os meninos aí agora desenho japonês, ó. Entra na fila, viu? Entra na fila. Bom, é bom. Entra não tá grave, porque agora eu mais o Washington não podemos falar isso. A gente tem idade para ser avô de vocês, dependendo. No grupo da equipe do jornal, lá da escola, tem um tal de Orochi que a gente nem sabe quem que é. Orochi. É o Neuber. Foi aniversário do Oroca, a gente deu parabéns para ele, mas não sabia. Parabéns, Oroca. Então, parabéns para o do jornal, viu? Espero que vocês tenham muito sucesso, todo sucesso do mundo, que corra tudo da melhor forma possível. Um abraço da Sulamita, que foi embora antes. Deixa uma parte registrada para não ter problema. E espero de verdade que vocês consigam todos os seus sonhos. E não desistam. Quando alguém falar que não tem jeito, trabalhe por isso. Isso aí. A gente vai lá. Vai pra lá, aqui. Vou chorar. Então, galerinha que estava assistindo a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tirei muito proveito desse vídeo, porque as dicas foram incríveis, imperdíveis, para você aproveitar mesmo. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Já comenta aí embaixo o que você achou. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que vai fazer o Enem, por exemplo. E é isso. Não esquece de nos seguir lá no nosso Instagram e no Facebook também. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu, então. Falou, meu irmão. Tchau, gente. Cansei, gente. Corta.